Olá a todas, eu sou Júlia, vou me autodescrever. Eu tô com uma camisa preta, sem estampa, tenho cabelo preto e comprido, e ao meu fundo tem uma parede branca com uma guitarra pendurada. Eu sou militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro, de Florianópolis, Santa Catarina. Já milito no coletivo há 4 anos e sou estudante de Direito da segunda fase da Universidade de São Paulo. Vou passar a palavra agora para a camarada Isa. Olá a todas, eu me chamo Isadora, eu vou me autodescrever, então estou usando uma camiseta cinza, sem estampa, eu tenho cabelo ruivo, tá preso num coque, estou de fone de ouvido, atrás de mim tem uma parede com fundo desfocado, e eu atualmente sou trabalhadora da área de TI, milito no coletivo Ana Montenegro já há alguns 5 anos, se não me engano, e sou estudante de economia na Universidade Federal de Santa Catarina. O PET do Serviço Social convidou o nosso coletivo hoje para falar um pouco nessa série de vídeos sobre o movimento feminista, falando também sobre a nossa vertente, né, do feminismo, que é o feminismo classista. Então, vou passar a palavra para a Isa, que agora vai dar uma introduzida nesse tema que é tão extenso e nesses poucos minutos a gente vai tentar desenvolver com vocês. Pode ir, Isa. Isso. Então, tentar fazer um apanhado assim, histórico a respeito do feminismo no Brasil. O feminismo do Brasil, ele tem várias fases, principalmente várias mulheres aí que integraram várias lutas, assim, as mulheres abolicionistas, as mulheres que lutaram pela educação, o momento do sufrágio feminino também esteve presente no Brasil, mas desde assim enfim, do período imperial já tinham mulheres assim, participando, né, mesmo que de forma mínima, assim, participando nas lutas organizadas. Então, nessas diversas fases, há uma certa oscilação, né? Onde a organização feminina, por exemplo, das mulheres negras, durante o período abolicionista, ele emerge, né? E em outras fases, por exemplo, quando se consolida assim, a classe operária brasileira, as mulheres sindicalizadas, as mulheres que trabalhavam nas fábricas, aí também existe uma auto-organização feminina reivindicando os direitos femininos, né? Também tem questão mesmo da período ali pelo direito ao voto feminino também, muitas mulheres importantes tiveram travando essa luta, né? Aí eu tenho alguns nomes assim importantes em relação, por exemplo, à luta da educação, a educação pública brasileira, a questão da alfabetização de meninas e jovens. Tiveram grandes figuras como Anísia Floresta, Antonieta de Barros. Em relação aos abolicionistas, teve Maria Firmina dos Reis, a organização feminina, daí no sentido mesmo um pouco mais recente, né, mais voltada a essas confederações femininas, frentes femininas em diversos setores, né, relacionados a trabalho, principalmente também organizações internacionais. A gente teve a Berta Lutz, né, uma figura conhecida, Maria Brandão e Ana Montenegro. A Ana Montenegro, ela já integra daí o grupo assim da fase do feminismo brasileiro ligado ao socialismo, né? Então a Ana Montenegro, eu vou falar um pouco rapidinho, né? Porque o nome dela é o nome do nosso coletivo, né? Em homenagem a ela. Então a Ana Montenegro, ela foi uma jornalista, ela ela tem uma atuação bem extensa durante a vida dela, no sentido de organizar as mulheres da classe trabalhadora. Então, em Salvador, em várias capitais, ela viveu durante a sua vida. Ela escrevia jornais, então, voltados específicos para as mulheres trabalhadoras. Ela participou de confederações femininas, inclusive internacionalmente. Durante o período da ditadura, ela teve que ir para o exílio, então ela foi exilada, mas a atuação dela na organização feminina das mulheres trabalhadoras foi tão grande assim, na questão de luta por direitos femininos, que ao final da sua vida ela foi indicada inclusive ao Nobel da Paz. Então, ela é uma figura que representa para as mulheres socialistas, né, para o movimento feminista de esquerda, ela representa o ápice assim da organização feminina, né? E ela dava muita importância a essa questão mesmo de fazer esse olhar específico para as mulheres.
Então, ela escrevia jornais, né, nos jornais socialistas, ela escrevia sessões específicas para as mulheres. Nessa linha, em relação à atuação dela, da organização feminina, nosso coletivo, por ser um coletivo partidário, né, por ser um coletivo feminista que existe nacionalmente, então existem núcleos em todo o país, a Ana Montenegro nos demonstra e norteia a atuação do nosso coletivo em relação à organização, porque quando a gente está organizada, a gente potencializa a nossa militância, né? Então, quando a gente está, né, digamos assim, hoje em dia, eu acredito que o feminismo ele está massificado de certa forma, apesar de ser a hegemonia da corrente liberal, do feminismo liberal, mas ele está massificado, né? E não mais uma oscilação entre grupos ou frentes de mulheres, né, como no período histórico. Então, hoje em dia existem muitas jovens que se identificam como feministas, mas não estão organizadas. E a importância da organização é que, olhando para a história e vendo todas as conquistas de direitos femininos, todos eles vêm acompanhados da organização, da auto-organização, né, dessa visão de luta coletiva mesmo. Então, a gente, como feminista classista, a gente tem essa, com base, né, o materialismo histórico dialético, o centralismo democrático como forma de organização. Dito isso, vou falar um pouco sobre a teoria que fundamenta, né, o feminismo classista, que é o materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético, né, obviamente, ele é uma teoria né, fundamentada por Marx e Engels, que é uma ferramenta analítica. Então, a gente analisa a história a partir da perspectiva materialista, dialética em relação ao movimento, e histórica. Então, o feminismo classista ele tem como base a perspectiva da luta de classes, né? Pensando que as mulheres elas só vão conseguir sua emancipação na medida onde haja um rompimento com a estrutura capitalista que se apropriou, né, da dinâmica patriarcal para explorar mais as mulheres. Por isso que a Safiotti fala, né, que é um sistema patriarcal, racista, capitalista, porque o capitalismo ele integrou essas formas, enfim, coloniais, patriarcais, para explorar e marginalizar mais as mulheres, a população negra, as mulheres negras, a população LGBT também, que se inclui nesse ponto, em relação, enfim, à homofobia, ao preconceito. Então, o feminismo classista, ele entende que, a partir da compreensão de que o capitalismo é um modo de produção, é uma estrutura econômica, social, que usa das ferramentas de exploração destinadas a esses grupos que eu citei, a gente entende que é preciso romper, né? Pensar um novo projeto de sociedade, um novo projeto, enfim, de vida mesmo, porque não existe possibilidade de emancipação dentro do capitalismo, porque o capitalismo é um sistema que se baseia na desigualdade e exploração da classe trabalhadora. Tendo isso em vista, né, a base teórica do feminismo classista, tem diversas autoras marxistas que elas estão no campo, como eu falei, da Safiotti, enfim, tem várias aí, as soviéticas, Alexandre Kollontai, a Clara Zetkin, mas uma autora que eu gosto muito, que é a Mirla Cis, inclusive do Serviço Social, ela tem, assim, artigos, livros incríveis, e ela fala assim, veja bem, temos que compreender que a classe trabalhadora não é homogênea, que a classe trabalhadora ela é heterogênea, que a classe trabalhadora não tem um sexo só, não tem uma cor só, não tem uma etnia só. E quando a gente compreende isso, a gente consegue entender a particularidade da classe trabalhadora para entender a totalidade dela, e daí sim a gente consegue entender o próprio movimento da luta de classes, porque muitas vezes existe um pouco desse entrave, né? O que é mais importante é a luta de classes ou as pautas ditas identitárias, que na verdade não são identitárias, elas fazem parte da própria constituição, da composição da classe trabalhadora. Então não são identitárias, elas fazem parte então, da própria luta de classes, sendo assim. Então, quando a gente compreende quais são essas especificidades da classe trabalhadora, a gente consegue compreender por que essas pessoas estão sendo exploradas e a gente entende quais são as ferramentas do nosso inimigo, que é o capital. Quando a gente tem isso em vista, a gente consegue pensar o que a gente precisa, né, como eu falei antes, romper, que é o capitalismo, que é o sistema que sustenta, enfim, as relações patriarcais e racistas, e homofóbicas, enfim, transfóbicas, todos os preconceitos, eles estão incluídos
na dinâmica capitalista. Então, não é possível que a gente atingir um nível de igualdade dentro desse sistema, porque o capitalismo precisa de algum grupo para ser explorado, ele precisa de algum grupo para ganhar menos. É assim que se extrai a mais-valia, né? Assim que dá onde vem o lucro, né, dos grandes capitalistas, das grandes empresas. Vem de baixos salários. Então, pensando também na perspectiva latino-americana, o feminismo classista, ele se insere muito bem, assim, no sentido de pensar mesmo nos países subdesenvolvidos, né? Pensar numa relação periferia-centro. Então, nós mulheres, né, trabalhadoras, estamos na periferia do capitalismo. Então, o feminismo classista, ele pensa essas pautas, né, mais específicas, diferentemente do feminismo liberal, que pensa, né, uma centralidade da mulher como indivíduo, né, uma mulher universal, etc. Então, nosso coletivo ele tem algumas pautas e bandeiras específicas que vão de encontro ao que a gente luta contra, mas também ao projeto de sociedade que a gente quer atingir. Então, agora eu vou passar a palavra para a Júlia. Então, dando continuidade à fala da Isa, né, ainda nessa perspectiva do materialismo histórico dialético, né, que a gente vai considerar todos os condicionantes sociais e históricos que fazem, que determinam determinadas realidades do momento, né, é importante a gente pensar a nossa luta como algo não individual, né, mas como algo que tem que envolver uma coletividade. Então, nesse sentido, é importante também falar da falta de homogeneidade da experiência do que é ser mulher na sociedade capitalista, na sociedade patriarcal, né? Então, nesse sentido, é importante a gente frisar de que as nossas lutas, né, enquanto feministas classistas, que tem a perspectiva da libertação da mulher trabalhadora, que tem essa compreensão que as mulheres trabalhadoras estão submetidas tanto a uma opressão de gênero quanto a uma opressão de classe, né, enquanto elas ocupam trabalhos precarizados, enfim, tem um trabalho reprodutivo não remunerado, né, como a própria Silvia Federici já traz, né, o que chamam de amor, a gente chama de trabalho não remunerado. Tudo isso que as mulheres são submetidas na sociedade capitalista, que se nutre do patriarcado, são pautas que não são de todas as mulheres, porque é justamente pela falta de homogeneidade da experiência de ser mulher nessa sociedade. Então, as pautas, as lutas, reivindicações das mulheres ricas, por exemplo, uma mulher burguesa, uma mulher branca, é distinta das reivindicações, por exemplo, de nós, mulheres trabalhadoras, feministas classistas, que ocupam trabalhos mais precarizados, e quando a gente fala na realidade nacional, né, do Brasil, pensando todo o histórico colonial, enfim, de escravização, pensando que também esses trabalhos precarizados, esse trabalho reprodutivo não remunerado, recai principalmente às mulheres negras. Então, é importante a gente frisar essa distinção de reivindicações, né? Enquanto as mulheres ricas, brancas, burguesas vão estar aí levantando, né, alavancando um feminismo liberal, que é o que a gente vê hoje em dia nas novelas, a gente vê nos anúncios, a gente vê grandes empresas se apoderando desse discurso de empoderamento, de amor próprio, sem fazer uma crítica à indústria da beleza, por exemplo, de liberdade sexual apenas no âmbito individual, né, sem fazer uma análise mais ampla de toda a questão da opressão de gênero. Tudo isso não vai servir a nós mulheres trabalhadoras, a nós mulheres negras, que ocupamos trabalhos precarizados e, enfim. Então, nesse sentido, é importante a gente fazer esse distanciamento do que é a luta da mulher trabalhadora, a mulher negra precarizada, do que é a luta da mulher rica, burguesa, né? Que não necessariamente a condição de ser mulher vai colocar a gente numa posição de estar travando as mesmas lutas e que temos interesses que, em alguma medida, podem até ser um pouco antagônicos. Então, finalizando, né, aqui minha fala, e respondendo a última pergunta que o pessoal do PET pediu para a gente trazer hoje aqui do coletivo, sobre as tarefas que os camaradas, né, as militantes da organização desempenham. Então, ainda nesse sentido que eu estava falando, que a Isa já trouxe, tem um texto muito bom que está, inclusive, no site do nosso coletivo, anamontenegro.org, que é Porque Defendemos o Feminismo Classista, né? E que foi escrito por dois camaradas, eu não lembro agora de qual estado que foi. E ela fala, tem um trecho desse texto, né, muito bom, que diz o seguinte, que a condição de ser mulher nessa sociedade nos torna potencialmente revolucionários. Então, nesse sentido, né, da importância de ser organizada, de quais atuações as militantes do coletivo têm, a gente tem essa perspectiva, né,
de nos nossos espaços de atuação, de trabalho, de estudo, de moradia, né, nos nossos bairros, a gente está em contato com outras mulheres trabalhadoras, assim como nós, né, conversando, incentivando a organização, linkando, fazendo relações dos problemas específicos ali daquela realidade com os problemas gerais, né, da sociedade burguesa, da sociabilidade patriarcal. Então, incentivando aí que a gente veja na prática, né, a organização das mulheres trabalhadoras e esse potencial revolucionário, né, que a condição de ser mulher que é degradante, né, nessa sociedade atual, nos torna, né, potenciais revolucionários, incentivando, então, a organização das mulheres trabalhadoras, seja por meio de organização de eventos agitativos, de espaços formativos, né, de caráter interno ou externo, são algumas das tarefas que as militantes do coletivo costumam estar envolvidos, né, sempre na perspectiva de construir, né, essa consciência de classes para a gente ter uma prática revolucionária junto às mulheres trabalhadoras. Então, concluo agora a minha contribuição. Não sei se a Isa quer falar mais alguma coisa ou... Sim, eu só queria adicionar que a Júlia falou muito bem em relação à distinção, né, do que é o feminismo burguês, o que é o feminismo classista, porque as feministas liberais, burguesas, elas desejam estar em pé de igualdade com os homens burgueses, com os homens da sua própria classe, né? As mulheres feministas classistas, elas não desejam só estar em pé de igualdade com os homens da sua própria classe, né? Então, ter direito a salários iguais na mesma ocupação, direito, né, à proteção em relação à maternidade, enfim, todas as coisas que as mulheres trabalhadoras precisam, como creche, etc. Mas também vem na perspectiva de que a desigualdade, a exploração sempre vai se manter no sistema capitalista. Então, as feministas classistas buscam, como a Júlia falou, a perspectiva revolucionária mesmo, que o nosso papel de mulher trabalhadora, ele sempre vai continuar sendo um papel, uma posição, né, de grupo explorado dentro do capitalismo. Então, por isso, essa perspectiva revolucionária de rompimento com a estrutura social e econômica que a gente tem hoje. Em relação ao materialismo histórico dialético, como essa ferramenta de análise nos permite, inclusive, entender o funcionamento das coisas, porque o materialismo histórico dialético, como ferramenta, nos apresenta que não podemos apenas enxergar a aparência dos fenômenos, né? Então, o feminismo liberal ele faz muito isso, pensa nesse empoderamento individual, que é essa liberdade sexual individual, né? Sempre nessa perspectiva da aparência, porque quando a gente vai buscar a essência dos fenômenos, a essência mesmo, enfim, das coisas no geral, a gente descobre que não existe nada que a gente possa atingir individualmente sendo como mulher trabalhadora, porque a gente depende dos serviços públicos, a gente precisa de direitos e garantias sociais, inclusive falar de liberdade sexual, iremos falar de liberdade sexual sem falar de direitos reprodutivos, direitos sexuais. Então, nesse sentido, o coletivo ele busca, né, sempre compreender a essência, né, dos fenômenos que dizem respeito às mulheres trabalhadoras, para a gente de fato entender o funcionamento da sociedade e por que as mulheres, sejam elas quais forem, né, passam por essas diversas opressões e como a gente pode se organizar para de fato transformar a sociedade.